Então, o irmão estará a se contradizer, porque o Pai Nosso também são palavras. Teacher Pop Podcast. Cristianismo e ciência. Num lugar onde há pregação. Ensine. Saudações a todos, mais uma vez estamos cá presente daqui ao Teacher Pop Podcast. Hoje estamos aqui mais uma vez com uma nova edição, né? Para que todos que estão aqui pela primeira vez no nosso canal do YouTube, não esqueça de ativar o sininho de notificações e não esqueçam também de nos seguir, né, nas nossas páginas do Facebook, no TikTok e no Instagram. Bem, hoje estamos aqui e temos um novo tema em debate, que é a ordem no culto. Bem, naturalmente nós tínhamos feito uma publicidade de 3 preleitores que estarão cá conosco, mas infelizmente, através de algum constrangimento, só temos aqui 2 preleitores, mas vamos já passar pela apresentação dos preleitores. Vou começar pela minha esquerda. Temos aqui o nosso irmão Mi, também temos o nosso irmão Sassoma, que individualmente eles vão fazer as suas apresentações, vão dizer as denominações religiosas que pertencem e vão dizer também os seus nomes, né? E os cargos que exercem, se possível. Vamos começar então com o nosso irmão Mi. Tens a oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa paz, Senhor. Eu sou o irmão Antoniete Diogo dos Santos, sou da Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Maculoso, Congregação Betesda, Adorador, Levita do Senhor. Ok, muito bem. Tivemos então a apresentação do nosso irmão Mi. Agora vamos ter também a apresentação do nosso irmão Sassoma. Muito boa tarde, Mr. Boa tarde. Papa. Boa tarde, irmãos e irmãs ali em casa. Para dizer que eu sou José Campos Sassoma, pertenço à Igreja Católica, sou catequista da paróquia de São Paulo, aqui em Viana, na Zona Verde. É tudo. Obrigado. Ok, muito bem. Então tivemos aqui a apresentação dos nossos preleitores, tivemos a apresentação do nosso irmão José Sassoma e tivemos a apresentação do nosso irmão Antonete. Bem, indo já para o tema em debate ou em mesa, vamos então começar primeiramente com o nosso irmão Min, que terá 3 minutos de abordagem para falar sobre o tema em debate, que é a ordem no culto, né? O irmão Min, o irmão Antonete terá 3 minutos para dar simplesmente uma introdução daquilo que é a ordem no culto, com as seguintes questões. Como está constituído o culto ou a missa, no caso do irmão Sassoma, o que é necessário para a realização do culto, né? E quais são as dinâmicas que podem ser utilizadas no culto mediante aquilo que nos foi orientado por Deus, por intermédio da Bíblia. Irmão, bem, tens os teus minutos. Primeiro, dizer que cada igreja tem a sua forma de realizar culto. Sim, tem a sua forma de realizar Ok. culto. Primeiramente, na católica tem uma norma já antiga. Na Assembleia de Deus também tem uma Irmão norma. Antônio, foca só na câmera, por favor. Sim. Ok. Na católica tem uma norma diferente. Na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal tem uma norma também diferente que muitos também Ok. acham diferente e acham escândalo. É isso. Ok. Muito bem, ouvimos então a abordagem do nosso irmão Antonete. Temos então a oportunidade do nosso irmão Sassoma, que vai fazer a sua abordagem, né, sobre a ordem no culto. Como é que é constituído uma missa, um culto? O que é necessário para a realização de uma missa, né? Para nós conseguirmos realizar uma missa, será que no culto também se deve implementar alguns aspectos, né? Então, o irmão Sassoma tem a oportunidade de fazer esta apresentação, falando sobre a ordem no culto. O que é necessário para a realização do culto? Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Para dizer que missa e culto diferem-se, Ok. sim, como o Mr. Papi Sim. fez a introdução. Para a Igreja Católica, nós temos os dois, usamos as duas fórmulas. Ok. Temos a missa, que é diariamente, isso de segunda a segunda temos a missa. Ok. E em alguns momentos temos cultos, temos Oh. também culto. Onde é que está a diferença? A diferença está na definição. A missa é a celebração e a presença viva e real de Jesus Cristo no avivamento do pão, ou seja, na presença real do pão e o vinho. Ou seja, é para dizer que
para haver missa é necessário que haja consagração do pão e do vinho. Ou seja, não há missa sem comunhão. A comunhão, estamos a dizer, Ok. é o ato de receber o corpo e sangue de Cristo sobre a espécie de pão e vinho. Isto é, na celebração da missa. Enquanto que tem havido também cultos, né, na Igreja Católica, quando, por exemplo, não temos a presença de um sacerdote. Aí coloco um ATT. Só pode celebrar a missa, né, um sacerdote instituído, né? Nesse caso, canonicamente instituído, que pertence à linhagem, nesse caso, daquilo que é a tradição do cristianismo, onde surge o catolicismo romano. Na ausência do sacerdote, temos a celebração da palavra, que é chamado também culto somente da palavra. Ou seja, aí não há a consagração do pão e do vinho. Mas, para além da celebração da palavra, que é um momento de partilha da palavra de Deus, né? Normalmente faz-se algumas leituras do Antigo Testamento e uma leitura do Novo Testamento, uma ou duas leituras do Novo Testamento. Essa é a partilha da palavra ou celebração da palavra. Para além disso, também temos havido, ou seja, ao longo dos anos, a Igreja implementou o culto a algumas entidades religiosas. Estamos a falar, por exemplo, o culto a Maria, o culto aos santos, etc. Mas isso acho que com o derolar do tema... São esses aspectos que os nossos telespectadores naturalmente também gostariam de ter de conhecimento, né? Estamos a ver, as pessoas têm questionado bastante sobre esses aspectos. Ok, conforme havíamos dito anteriormente, vamos começar já as questões direitas, né? Onde cada um de vós pode intervir, pode questionar, se tiver alguma afirmação, alguma abordagem diferente uma da outra, né? Vamos começar primeiramente com o irmão Sassoma, né? Ele como já tinha começado com uma abordagem, né? A questão é o que é necessário para a constituição de uma missa ou de um culto, né? Visto que o irmão Sassoma disse que o culto e a missa têm uma extrema diferença, né? Nós queremos entender com base a Bíblia também, né? Porque nós aqui primamos pela Bíblia, né? Por meio dos telespectadores que nos acompanham, né? Como é que é constituída uma missa? O que é necessário para a realização de uma missa ou um culto, né? Possamos assim dizer. Irmão Sassoma, tenha a bondade. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Ok. Como dissemos, a missa é a celebração da presença viva e real de Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados. E só vinhos consagrados. Sim, pão e vinho consagrados. Não é um pão, um vinho normal, não. Tem que ser depois da consagração, esse pão e vinho Quem que torna... faz a consagração do pão e vinho da missa? Somente o ministro consagrado a isso. Estamos a falar do sacerdote. Ok, muito bem. Queremos também entender. Okay. Pode continuar, irmão. Só o sacerdote tem esse poder, podemos assim dizer, de instituir a consagração do pão e do vinho, que se transforma num processo de transubstanciação em corpo e sangue de Cristo. E eu gostaria só de um ATT aqui ao Mr. Pape. Sim. A Igreja Católica tem o seu fundamento doutrinal em 3 pilares principais. Nós não somos só lá escritura. Nós também queremos entender esse aspecto, sola escritura. Sola escritura é o entendimento de que somente a Bíblia é que comprova a fé ou a doutrina da igreja. Okay. Para nós, os católicos, não. Para além, claro, a Bíblia é o primeiro pilar. Okay. Temos um segundo pilar que chamamos de sagrada tradição.
a sagrada tradição, diríamos, até mesmo em ciência, em história, Sim. temos as fontes materiais. Sim. Então, a sagrada tradição são aqueles ensinamentos cristãos que não foram escritos. Se nós formos ao livro de São João, no seu último capítulo, e último versículo, ele diz que isso é tudo aquilo, ou seja, é o resumo de tudo aquilo que vimos e ouvimos. Porque não é possível escrever passar por testemunho escrito tudo aquilo que é o ensinamento de Jesus Cristo, porque é muita coisa. Isso significa que há uma parte da revelação divina que não está por escrito, mas que foram passando de geração em geração até os nossos dias. Então, esses conhecimentos a igreja não despreza, acolhe. Então, há algumas questões, algumas respostas, não vamos ter fundamento bíblico, mas vamos ter fundamentos da tradição da doutrinária. E o terceiro pilar é o magistério, o magistério da Igreja Católica, que eu posso apresentar aqui o catecismo da Igreja Católica, né, que é a base também doutrinária. Mas esse catecismo é todo ele constituído por citações bíblicas, nesse caso da Sagrada Escritura, ou seja, é um resumo, é uma explicação da Bíblia feita quando falamos de magistério, estamos a falar dos líderes da Igreja Católica. Então, nesse caso, digamos que esse catecismo é um resumo, ou seja, a interpretação da Bíblia por meio dos ministros católicos. Exatamente. Nesse caso, os papas, os sacerdotes, os bispos. Exatamente, os grandes teólogos, padres da Igreja. Sim. Muito bem. Pronto. Agora, indo à pergunta, né, a resposta, ao fundamento, temos sim fundamento bíblico quanto à celebração da missa, que tem o seu sinônimo de Eucaristia. O que é Eucaristia, irmãos Assoma? Queremos também cá entender. A Eucaristia tem a mesma definição de missa, porque a Eucaristia é a celebração do sacrifício do corpo e sangue de Cristo. Ou seja, dentro da missa nós celebramos o sacrifício da cruz de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E ele próprio se fez ficar na Eucaristia, estamos a dizer no pão consagrado e no vinho consagrado. Estamos a falar da última ceia. Por isso que a missa, pode-se falar de ceia do Senhor, também pode-se chamar de Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo, e podemos chamar também de missa, que é a celebração da presença viva e real de Nesse Jesus. caso, a Eucaristia, queremos só entender, a Eucaristia é uma segunda denominação de missa. Sim, podemos dizer sim. Uma opcional, né? Exatamente, é um sinônimo de missa, Eucaristia. Muito bem. Então, eu ditei aqui, citamos aqui o Ato dos Apóstolos, fala das primeiras comunidades cristãs, que eles já celebravam a missa, mas não com esse nome de missa, né? Eles simplesmente celebravam, conforme diz, melhor lermos para termos mais... Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Ou seja, essa passagem resume tudo o que se faz dentro de uma missa. Numa missa, o que é que nós fazemos? Aprendemos através da partilha da palavra. É por isso que a missa, indo já na divisão, a constituição da missa, está dividida em duas partes. A primeira parte é a celebração da palavra e a segunda parte é a celebração eucarística. Na celebração da palavra, partilhamos os conhecimentos bíblicos e que também servirão de, nesse caso, de guia para o cristão. E na celebração eucarística, é aqui onde os apóstolos dizem, no ato dos apóstolos, a fração do pão, ou seja, eles celebravam já, né, no momento que estavam reunidos no templo, então partilhavam o pão, lembrados da orientação de Jesus na última ceia. E também em orações.
na missa também temos orações. Ou seja, Ok. a missa em si é uma oração sublime. A missa, por isso que nós dizemos rezar a missa. Ok. É uma oração. Ok. Então, eu Qual é acho a que o resumo diferença está ali. em rezar e orar? Acho que é só de sinônimo também de palavra, porque digamos, né, que a denominação religiosa do irmão Sassoma Sim. utilizam mais a palavra rezar. Rezar que orar. Muito bem, isso acho que é um falso problema, Sim. no sentido de que tem a ver com a origem da Ok, palavra. ok. Enquanto que a oração, ora-te, vem de ora-te, é latina, Sim. então a reza é mais para os gregos, ou seja, os franceses dizem c'est la même chose. Ok, A oração é a mesma coisa. é a mesma coisa. Uhum. A oração e a reza, estamos a tratar da mesma coisa. Agora, Acho que sim, por não favor. posso acrescentar sobre a reza. Sim, Segundo alguns estudos, aprendemos que reza são palavras repetidas. exatamente. Tipo Pai, ou tipo Ave Maria, cheia de graça, são palavras repetidas. Uhum, Já a oração, sim. estamos a falar, tipo falar com Deus, tirar do teu íntimo. Uhum, Tirar do teu íntimo e já. ok. E Então, nesse caso, Jesus não nos manda rezar, orar, tirar aquilo que você sente. Então o irmão estará a se contradizer. Por quê? O Pai Nosso também são palavras repetidas. Essa aqui é oração Então, padrão. É oração ou é reza? É uma oração padrão que Deus nos ensinou. Então o Pai Nosso é oração, não é reza. O Pai Nosso não é reza, Sim. mas aquelas palavras repetidas, Ave Maria, cheia de graça, são rezas já. A Ave Maria, a Ave Maria tem fundamento bíblico também. A Ave Maria, a oração Ok, da Ave Maria. ok, é isso aqui. Agora, Também eu a oração de Ave Maria também tem fundamento bíblico. tem fundamento bíblico, sim. Ok. Se nós formos ao livro de São Lucas, o Sim. Evangelho segundo São Lucas, Ok. capítulo 1, versículos 28. Ok. Vamos só. Muito bem. Ok. Sim, irmão Sassoma. Lucas 1. Lucas 1, sim. Lucas 1. Muito bem. A partir do versículo 26, Lucas 1, 26, diz assim: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Ok. virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ok. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te. Em outras traduções Mas por que bíblicas... chamamos Ave Maria? Isso, exatamente, é ali. Nós vimos que aí diz que é só alegra-te, né? Alegra-te. Aí é onde eu quero chegar. Em outras traduções da Bíblia, não é a minha versão, diz esse alegra-te é um Ave Maria. Ave Maria. É alegra-te. Porque as pessoas entendem então que ave significa uma ave, um animal, né? Não, a ave... Um animal, porque ave, nós sabemos uma- que ave é um animal aí. Sim, é outra, é língua, acho uma que é língua. hebraico. Mas a hebraico. minha Bíblia aqui está me dizer, bendito és tu. Exatamente. Bendita és tu entre as mulheres. Sim, que também me diz essa parte, bendita és tu entre as mulheres, Ok. também entra na oração da Ave Maria. Ok. Mas vamos por partes, Vamos tá? por partes. A primeira Vamos aí parte deixar é aí a a- saudação do Sim, anjo, sim. que em hebraico é Ave Maria, ou seja, alegra-te Maria. Ave Maria ave é sinônimo de alegria. Agora, Ok. dizer que ave é animal, isso é uma ignorância supina. Ok. Isso, pronto, talvez seríamos cair no campo dos memes. Alright. Mas senão, ave é alegra-te Maria. Então é a saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria. E a primeira parte da oração, Ave Maria, cheia de graça, do jeito que está aqui. Alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não, mas isso... Ok. Sim. A Bíblia, tipo, eu acredito que não está a dizer que devemos orar desse jeito, ou rezar.
Ok. Agora, Devemos falar com Deus. A Bíblia não está a dizer, quando fala Ave Maria, Sim. tens que falar, quando diz bendita és tu entre as mulheres, tens que falar também isso. A Bíblia está a falar de oração, falar com Deus. Sim. Não falar de Ave Maria, não, nem falar Ave Maria. E por que não podemos falar de Ave Maria? Por que não podemos falar de Maria? Vamos assim dizer no geral. Por que não podemos colocar Maria na vida do cristão? Podemos assim dizer. Ok. Uma questão para o Dr. B. Ok. Porque eu acho que não tem nada a ver. Porque a Bíblia simplesmente só nos ensina de Jesus Cristo. A Ave Maria. Maria foi mãe de Jesus. É mãe de Jesus. É mãe de Jesus. Exatamente. E ela nossa pecou. mãe. E nossa mãe. Ela pecou. Ela pecou. Isso são outros coisas. Pode continuar. Continua a sua abordagem. E eu acho que a Bíblia não nos ensina isso, falar de Ave Maria, Ave Maria. Ok, é isso que eu disse. A doutrina não é só a escritura, não é só a Bíblia, mas mesmo assim a oração da Ave Maria é fundamentada na Bíblia, porque Maria ocupa um lugar muito importante na vida do cristão. Qual? Porque ela, se nós somos evangelizadores, devemos o sim de Maria, porque se Maria não aceitasse... Nesse caso, não entendemos bem, nossos telespectadores também precisam entender. Nesse caso, a aceitação de Maria também é importante na vida de um cristão. Muito, muito, muito importante. Qual é a importância, então, de Maria na vida de um cristão? Assim, há um teólogo da igreja que diz assim, cristão que não tem Maria por mãe é um cristão órfão, porque só tem o pai, que pronto, Deus. Mas na família, podemos assim dizer, eclesiástica, Deus ofereceu Maria como nossa mãe. Mas, lembramos o fundamento bíblico no ato dos apóstolos, não. No momento da cruz, Jesus, vendo a sua mãe, diz, mulher, eis ali seu filho, indicando a quem? Ao apóstolo amado, o São João. E disse a João, eis ali a sua mãe. E a Bíblia diz que desde aquele momento o apóstolo recebeu Maria em sua casa. Isso aqui eu acho que é um momento tão sublime que nós, os cristãos, não podemos nos sentir órfãos de mãe, visto que o próprio Deus é que nos ofereceu a sua mãe como nossa mãe também. Ele não quis nos deixar órfãos. E ele prometeu o Espírito que se diz Santo. Então que Maria é mãe de Deus? Maria é mãe de Deus porque é mãe de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. Nessa perspectiva. Sim, não é nessa perspectiva. É na perspectiva de que Jesus Cristo é Deus. Ok. Então, sendo mãe de Deus em Jesus, então também é mãe de Deus. Mãe de Deus Todo-Poderoso, o Pai. Todo-Poderoso, sim. Maria também. Então, nesse caso, se Deus tem uma mãe, sim. Então Deus foi gerado. Enquanto filho, né? Deus, enquanto filho, foi gerado pela Virgem Maria. Enquanto filho, porque temos aqui a doutrina trinitária. Sim. Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Naturalmente. Então, em Deus Pai é a criação do mundo. Em Deus Filho é a salvação do mundo. O Espírito Santo é a força, é o santificador. Então, Deus, sendo filho, Jesus, foi gerado por uma mulher, a Virgem Maria. Não, a afirmação que está aqui em causa, né, nessa perspectiva, entende-se que Maria gerou Jesus por meio do Espírito Santo. Isso é bíblico, em Mateus nós vemos essa abordagem, né? E o que às vezes suscita o interesse dos telespectadores é no caso de que Maria é mãe de Deus, não Deus Filho, mas Deus Pai. Por isso que eu fiz a questão ao irmão Sassoma. Então Deus Pai foi gerado, se ele se diz que ele não pode ser gerado porque ele é o princípio
e o fim. A Bíblia afirma que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Muito bem. Olha, a Santíssima Trindade Sim. disse que é o mistério central da fé do cristão. Ok. Ou seja, separar as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, podemos cair numa heresia. Ok. Mas também juntá-los e dizer que eles formam um único Deus, só com a nossa razão não é possível. Isso acredita-se por fé. Por fé, nós sabemos que Deus é Pai. Sabemos que Deus é Filho, Jesus Cristo, e Deus é Espírito Santo, o Santificador. Agora, se nós queremos esmiuçar isso, podemos cair Mas sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso Sim, é o Pai, João, o Filho e o Espírito Santo. Em João 1, né, diz que no princípio era verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Exatamente. Né, nós entendemos que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, no princípio era verbo. Exatamente. Ele, para vir até aqui ao mundo, teve que se fazer humildemente humano, teve que submeter-se à nossa carne para que ele conseguisse viver dentre os humanos. É nessa perspectiva onde entra o capítulo de Maria. Sim, ou seja, o verbo, o de Deus era o verbo, e o verbo encarnou. Sim. Deus é o verbo, e o que criou, por isso que costuma se dizer, há uma passagem, há um Sim. evangelho, que os Sim. fariseus discutem com Jesus, porque ele diz que é mais velho de Abraão. Sim. Por quê? Porque o próprio Jesus esteve no momento da criação, ele era o verbo. O verbo é palavra. Deus criou o mundo por meio da palavra. Naturalmente. Haja sol, Sim. o sol surgiu com palavra. O único ser que Deus não criou com a palavra foi o homem. Okay. Quando chegou no momento da criação do homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, todo o resto da criação foi por meio do verbo, da sim, palavra. Ou da seja, palavra. foi Jesus Cristo, nesse momento, que é o verbo, que esteve ali na criação do mundo. E o Espírito Santo sempre acompanhou o Pai e o Filho. E no momento da encarnação, Sim. simplesmente aquele Deus, por causa do plano de salvação que tinha para com os homens, ele teve que fazer-se homem. Então, o verbo, por isso que o verbo encarnou. Encarnar onde? Não é numa mulher qualquer, foi em Maria. E nós sabemos o contexto em que Maria aceitou ser a mãe de Deus. Não vamos falar a mãe de Jesus, né? A mãe de Jesus, sim. A mãe de Deus. Deus sim, Filho. Naturalmente. A mãe de Deus Filho. Naturalmente. Ela, ao aceitar o contexto, era uma donzela. E segundo a tradição, seria apedrejada, isso tudo. Então, Maria merece um respeito tanto. Porque a Maria, caro irmão, se nós lermos o livro de Gênesis e alguns profetas que profetizavam já a vinda de Jesus Cristo, Maria já se faz presente desde Gênesis. Ou seja, a Bíblia fala de Maria de Gênesis até Apocalipse. No Antigo Testamento, a Bíblia não fala do nome Maria, mas fala da mulher. Da mulher. Por exemplo, se nós virmos ao capítulo em Gênesis 3, Gênesis 3:15, diz assim: porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sim, naturalmente. Aí foi o momento em que Deus estava a tomar a sentença daquilo depois da Eva ter comido depois do pecado. Do fruto proibido, né? Isso fora dito sobre Deus. Né? Será que nós devemos aplicar esse conto? Porque devemos entender que a Bíblia é um livro literário, poético e histórico, né? Será que devemos aplicar esse contexto quando a Eva estava a ser punida nesse contexto como Maria? Onde eu quero chegar com o termo mulher, digamos, a mulher é a profecia de Maria, podemos assim dizer, que vai terminar com o Apocalipse, aquela luta que há entre a mulher e o dragão.
Mas isso aqui tem que ser com um aprofundamento teológico, mais assim esquematizado. Em um debate desse talvez não poderemos compreender muito bem. Sim, mas, sim. Assim, de forma resumida, podemos dizer que a mulher que o Antigo Testamento fala, a mulher da profecia Ok. é Maria. É a Maria. Ok? Razão pela qual na Bíblia, Sim. em nenhum momento nós vamos ver Jesus a chamar de mãe a sua mãe. Ok. Jesus nunca chamou de mãe a sua mãe. Tratava ela de quê? Por quê? Por mulher. Ok. Fiz referência há pouco tempo. Mulher, eis aí seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Ou seja, essa mulher que a Bíblia fala no Antigo Testamento e vai falar no Apocalipse, Sim. é a mulher da profecia. E a mulher da profecia é Maria. Por isso Ok. que nós não podemos tirar Maria das nossas vidas, porque é uma mulher da profecia. Só não tinha nome, mas calhou o nome de Maria no momento da Mas eu encarnação. acho que falam mais de Maria do que de Jesus. Quem? A Igreja Católica fala mais de Maria do que Do de que Jesus? Porque nós aprendemos que devemos adorar Deus. Exatamente. E do jeito que a Igreja Católica, né, apresenta como a Maria, é como se fosse então adorar a Maria. Ok, muito bem. A Maria. Então, é problema. Isso aqui parece ser um problema, né? Mas é um falso problema. A Maria nós cultuamos. Não, mas não se cultua a Há uma questão muito importante. O irmão Sassoma acabou por relatar mais que Exatamente. Cultua-se a Maria. A Maria, exatamente. Por que devemos prestar culto a Maria, A Maria. irmão Sassoma? Primeiro vamos É definir... bíblico prestar culto a Maria? Sim, é bíblico. Primeiro já definimos a missa. Agora Sim. vamos ver o que é culto. Não, há uma questão muito importante. Queremos só aqui entender, primeiro, irmão Sassoma. Irmão Sassoma que diz que devemos cultuar Maria, né? E nós acabamos de ver que culto é sinônimo de missa. Então, quem vai... Não é sinônimo. Culto não é sinônimo de missa. A irmã Sassoma, acho que missa, sim, é missa. A irmã Sassoma acabou por relatar anteriormente, ainda lembro muito bem, que os franceses utilizam c'est la même chose, que são a mesma coisa. Foi isso? Não quanto ao culto e a oração e a reza. Sim, naturalmente. Culto é diferente, sim, naturalmente. O culto e a missa são totalmente diferentes. Então, nesse caso... Porque se fosse a mesma coisa, os pastores das outras igrejas também celebrariam missa. Sim, naturalmente. Celebram culto. Culto, não, esse foi o meu erro. Então, nesse caso, a irmã Sassoma fez uma abordagem muito importante. Disse que Maria é prestada ao culto a Maria. Por que devemos prestar culto a Maria? É bíblico? Será que é uma orientação de Deus a uma ordenança de culto para Maria? Ok, pronto. Nosso Missa Papi queremos aprender. Está a direcionar muito a questão bíblica. Sim. Mas já se esquecer também porque não tem o domínio da tradição e do magistério. Okay. A orientação, porque cada congregação religiosa tem as suas... Tem a doutrina. Tem a sua doutrina, tem os seus dogmas, tem não sei o quê. Então, quanto o culto a Maria, trata-se do quê? Podemos dizer de um dogma. Sim. E um dogma... Nesse caso, o culto a Maria é um dogma, porque nós entendemos que dogmas são preceitos que líderes de qualquer denominação religiosa acham por bem implementar na igreja para a vida dos fiéis, certo? Sim, podemos... Ok, então nesse caso, o culto a Maria é um dogma, certo? Exatamente. Ok, então queremos também entender quanto à tradição, né? Tanto quanto da denominação religiosa pentecostal, não é, Antoniette? Sim, tanto quanto a tradição, porque sabemos que cada igreja tem, para além de doutrinas que são espelhadas na Bíblia, é isso que nós queremos aqui aprender, porque o real objetivo do nosso podcast é conhecer, e conhecer por meio da palavra, e não só das denominações religiosas a quem se encontra, porque nós sabemos que existe inúmeras denominações religiosas, mas o Deus é só um. Né? Então queremos aprender aqui, de acordo com a abordagem do nosso irmão Sassoma, quanto à tradição da igreja. Será que qualquer igreja, não me foco só simplesmente na denominação religiosa do irmão Sassoma, qualquer igreja, por meio que foi fundada, fora daquilo que é a Bíblia, né? Será que a Bíblia, a palavra de Deus, orienta que nós podemos ainda espelhar naquilo que são nossas tradições, porque nós ouvimos que no Êxodo, né? Nós vimos que no exílio do Egito à Terra Prometida, nós vimos que algumas pessoas que
Sim. Tiveram que abandonar, né, Sim, as suas sim. tradições para se aliarem ao povo hebraico, né, o hebreu, né? Sim. Né? Quanto a isso, será que ainda devemos nos espelhar naquilo que são nossas tradições? Vamos supor que eu sou angolano Exatamente. e me converto à Igreja Católica. Sim. Será que devo ainda me espelhar? Porque eu tenho minhas tradições, Sim. né? Como africano que eu sou. Exatamente. Será que ainda devo me espelhar naquilo que são as minhas tradições? Temos o Deus Zimbankuvo, conforme se diz na África, né? Será que ainda devo olhar para lá? Será que devo olhar nos ensinamentos de lá, nas fábulas que são contadas? Muito bem. Para ser cristão é necessário uma conversão. Naturalmente. Através do batismo. Ou seja, aceitando o batismo cristão, você está despir-se daquele... Do velho homem. Do velho homem, ou seja, dos velhos hábitos, Sim, para sim. Um novo hábito. Qual é o hábito? É o cristianismo. O que é que o cristianismo orienta? Orienta tal coisa. Agora, falando da missa, por exemplo, do culto católico, ou seja, estamos a fugir muito. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o culto a Maria. Sim, sim. Né? É mesmo essa que questão. são realizados, por exemplo, com uma reza do terço. Nós temos a reza do terço, o que é a reza temos do terço? as romarias. Esses são cultos que nós prestamos a Maria. Por exemplo, o terço é uma oração tão poderosa. Porque ao longo dos anos, mesmo depois das primeiras comunidades cristãs, os apóstolos e tanto mais, foram acontecendo milagres de aparições tanto de Jesus Cristo a certas pessoas ou comunidades e também de Maria. Maria também foi surgindo, aparecendo milagrosamente a algumas pessoas. E nessas aparições, por exemplo, uma delas foi no dia 13 de maio de 1917, Maria apareceu aos pastorinhos. 1917? E 17, exatamente. Maria apareceu fisicamente. Fisicamente, irmão Sassoma. Aos 3 pastorinhos, lá em Fátima. Por isso nós Onde é que é Fátima? Porque nós temos aqui muitas pessoas a acompanharem o nosso programa, estamos aqui a ver. Sim, o irmão Sassoma tem que especificar. O irmão Sassoma fez uma afirmação que em 1917 Maria apareceu aos pastorinhos. Pode anotar mesmo ali, 13 de maio de 13 de maio, sim. E vai lá na história da humanidade. Na história, não estamos falando da história da Bíblia ou da igreja. História da humanidade, vai encontrar que Maria, nesse ano, Maria... Da Primeira Guerra. Ao decorrer da Primeira Guerra, de 1914 a 1918. Exatamente. E falando da Primeira Guerra Mundial, vamos chegar lá. É com esta aparição, Maria, uma das orientações que Maria fez aos 3 pastorinhos e à comunidade lá, Fátima e Portugal. Em Portugal. Uma das recomendações que Maria fez é a reza do terço todos os dias. Todos os dias o cristão deve rezar o terço para pedir o quê? Para pedir a paz no mundo. E aconteceu que no ano seguinte, isso foi em 1917, no ano seguinte deu-se o cessar de fogo da Primeira Guerra Mundial. Então foi um ato milagroso pelo pedido que Maria fez aos cristãos. Isso aqui, podemos aqui discutir, mas... Essa é uma afirmação muito séria, irmão Sassoma. Sim. Porque o irmão Sassoma acabou de afirmar aqui, os nossos telespectadores podem estar aqui a se perguntar, Maria, que gerou Jesus, mãe de Jesus. Mãe de Deus. Mãe de Jesus, mãe de Deus, possamos assim dizer. Exatamente. Né? Apareceu, ela morreu, mas apareceu também em 1917. E não só, em outros momentos mais, né? Apareceu, por exemplo, em Lourdes. Ou seja, como é que é a aparição de Maria? Será porque por meio da palavra mencionou 3 pastorinhos, os 3 pastorinhos afirmaram como se fosse uma profecia, Maria veio em suas visões e falou sobre... Não, conversavam mesmo. A Maria apareceu. Como é que Maria apareceu? Pela primeira vez no dia 13 de maio. E foi aparecendo todos os dias 13 daquele ano. Até, eu acho, de forma física, em que as pessoas possam ver e tocar. Exatamente. Os pastorinhos podiam conversar. Apareceu a primeira vez. Eles comunicaram à comunidade, o sacerdote.